O que é ser mãe para mim? Para mim, ser mãe é um milagre, pois foram 14 anos esperando para viver esse momento. E vou compartilhar com vocês, né, como foi viver esse milagre. Eu casei com 17 anos e logo já veio a vontade, né, de ser mãe. E meu marido também queria muito ser pai. E a gente começou, né, a buscar isso. E aí passou um ano nada, 2 anos nada, e a gente começou a fazer uns exames e foi diagnosticado que ele não poderia, né, ser pai. E aí a gente começou a fazer tratamentos, e esses tratamentos foram muito difíceis para nós. E com 24 anos eu fiquei viúva. E aí morreu, tudo foi junto, né, com ele. Então foram anos difíceis que eu passei ali, né, cavando buraco, mas com 27 anos eu tive um encontro verdadeiro com Jesus e comecei a caminhar, né, com Deus. E com 30 anos eu casei novamente e aquela vontade reacendeu. E passou um ano nada, 2 anos nada, vamos fazer a pancada de exames. E aí, dessa vez, meu segundo marido não tinha nenhum problema e eu buscando, né, entender o porquê que eu não engravidava. E aí, eu fui cada dia mais ficando ansiosa. E eu fui no médico, ele falou assim que eu não poderia, eu não tinha possibilidade de engravidar, minha chance era muito mínima, né, pelas dores que eu sentia desde novinha, e que era só por inseminação in vitro. E aí foi outro luto para mim. E aí eu peguei e falei assim, não, eu não tenho condições de fazer inseminação, vou doar meus ovos. E aí eu fui tentar, Deus não permitiu, não deu certo. E aí eu já falei assim, não, eu vou adotar então, porque já que não tem jeito de um jeito, vamos resolver de outro. Eu já queria entrar na fila de adoção. E aí eu fui num culto e Deus falou comigo ali, através da palavra que estava sendo pregada. Era sobre Sara, que queria muito ser mãe e pegou, deu a concubina dela para o marido, né, para ela poder ter um filho. E essa mulher, ela foi rejeitada, foram anos assim muito difíceis para ela, né? Então, depois passou um tempo, veio o filho da promessa, né? E naquele momento eu entendi que Deus estava falando comigo. Ó, espera, né, que no tempo certo você vai gerar. E naquele momento eu tirei toda a ansiedade, tudo que eu senti, eu coloquei nas mãos do Senhor. Falei: olha, Deus, eu vou aguardar no Senhor, não vou mexer com nada, eu coloco nas tuas mãos. E daquele momento, passou uns 4 meses, eu fui fazer uma amiga falou, né, para mim pegar uma segunda opinião. E aí eu fui buscar um outro médico, né, para entender o porquê que eu não engravidava. Aí, como eu já tinha feito muitos exames, ele falou assim, ó, falta só um, né, pra gente concluir. Aí eu fui, fiz o exame, ele olhou e falou assim, olha, ginecologicamente você não tem nada que te impeça de engravidar. Como você tem relatado muitas dores, né, muitas cólicas, então eu vou te encaminhar para um gastro. Falei, tá bom. Aí fui pro gastro, chegando lá, mais uma pancada de exames, e aí eu fui diagnosticada com doença de Crohn. Doença de Crohn é uma doença inflamatória do intestino que causa infertilidade. Mas no momento ali eu já foi preocupada, né, em tratar a doença. Aí foi pancadas de remédios, né? Eu tomava 8 remédios de mesalazina por dia.
E com 3 meses que eu estava tratando do intestino, eu engravidei da Esther, né? O nome Esther significa estrela, que veio iluminar minha vida, é um sinal, né, de nascimento, quando Jesus foi nascer, que era estrela, então coloquei esse nome nela, né? E ela chama Esther Alessandra, porque eu falei assim, todo mundo homenageia alguém, né? Eu vou homenagear eu que fiquei tanto tempo esperando, né, por ela. E assim, logo depois, né, que demorou 14 anos, eu falei assim, eu também não vou ficar tomando remédio, né? E aí, logo depois já veio o Samuel, né, o Samuca, que veio assim mexer com as estruturas, né, da minha vida. E logo depois ele foi diagnosticado com autismo, que assim, ele veio na minha vida para me ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, assim, eu sou muito grata a Deus pelos meus filhos, por esses anjos que o Senhor me deu, porque eles me curam todos os dias, né? Eles cuidam de mim e eu cuido deles. Então, assim, para mim, a maternidade é um milagre do Senhor e que hoje eu entendo que veio no tempo certo, porque se fosse antigamente eu não daria conta, né? Então, o Senhor sabe todos os momentos de tudo. Não daria conta de ser mãe da Esther, mãe de Samuel, e hoje, assim, eu vejo que eu sou uma mãe